Muito boa noite para vocês, né? Não só para vocês, boa noite para mim também. Que o nosso domingo acabou para se iniciar uma semana, gente. Que Deus abençoe a nossa noite. Hoje, graças a Deus, choveu, mas deu para nós ir na escola dominical, né? E choveu de novo, mas deu para nós ir num trabalho da noite. E foi bom, tanto quanto na escola dominical, quanto agora à noite. Acabamos de chegar agora há pouco de lá. E foi muito bom. Mas eu sei que tem pessoas que não foram na escola dominical, não foi de noite. E tem muitas pessoas, se você perguntar a ele, e talvez ele nunca tenha ido na igreja, o que ele fala? Católico. O que você é, crente? O verdadeiro cristão, eu bato na mesma tecla, ele tem compromisso com Deus. Automaticamente você tendo compromisso com Deus, você tem compromisso com a igreja, com os irmãos. Ainda mais se nós pertencemos a algum grupo, né? Então, companheiras, tá? Nós temos companheiras, então nós temos que ajudar uma a outra. E às vezes você passa muito tempo sem ir na igreja, passa meses. Geralmente não pergunta, não. Se você está na igreja, serve realmente a Deus, ou você não está, ou você está no mundo. Porque ir na igreja e sair da mesma forma que você entrou, você está saindo da sua casa à toa. Está saindo do seu conforto à toa. Porque para mim, não vale a pena, a não ser que você saia da sua casa com tanta sede no seu coração de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alguns vai questionar aí, mas ir na igreja salva? Não salva. Não salva. Cantar na igreja salva? Não salva. Isso não significa que você vai ser salvo porque você trabalha, porque você faz obras na igreja, entendeu? Para você ser salvo, inclui muitas outras coisas que não dá nem tempo de eu falar agora. Por quê? Às vezes você vai na igreja todos os dias. É como se você foi na casa de uma amiga todos os dias. Foi, voltou de boa. Agora, a partir do dia que você falar assim, eu quero ter compromisso com Deus, automaticamente você vai começar a pensar nas suas irmãs. Gente, se eu não for, vai faltar eu lá na igreja. Vai que a outra falta, a outra também falta. Resumindo, vai que eu não tenha compromisso, a outra também não tenha compromisso, vai diminuir as irmãs. Entendeu? Porque por mais falha, erro que eu já tive e ainda tenho, que eu não sou santa, tô longe de ser santa, eu pensava assim, acredita? Principalmente dessa vez que eu fui aí agora. Eu pensava, às vezes a minha mãe falava assim, mas não, bobo, você hoje tá cansada. Eu pensava, se eu tô cansada, eu não vou? Vai que a outra lá tá cansada, não vai? Vai que a outra não vai porque não tem compromisso, né? Porque isso é geral, né? Então, eu falei com Deus, quando eu morasse perto da igreja, eu ia fazer de tudo para eu não falhar da igreja. E a minha igreja é aqui perto. E eu me identifiquei com a igreja, com mais uma família de Deus, entendeu? Então, e vai ter gente que vai me julgar assim, se não canta, se não faz isso, não significa que vai para o céu. Gente, nós vamos para o céu, não significa que nós vamos para o céu pelas obras que nós fazemos.
Existem muitas outras coisas que nós devemos fazer. Ajudar o seu irmão, né? Aqui é o nosso próximo. Não guardar mágoa, ter o coração limpo, ter o compromisso com a obra de Deus. Se você tem trabalho na igreja, se você trabalha na obra de Deus, você tem que ter o compromisso de estar lá na igreja, na obra de Deus, né? Com amor, com carinho. Entendeu? Porque você tem o seu horário de trabalho todos os dias, você vai com carinho, com amor, porque você está recebendo meu dinheiro. Mas esquece você que nós recebemos de Deus. Sabia? Aham. Eu falo por mim. Quando eu estava aí na casa da minha mãe, que passou por como diz o outro, um sufoco por aí, mas graças a Deus passou. Por que passou? Não é porque eu sou boazinha, não. Não é. É porque foi uma maneira de Deus tratar comigo. Por isso eu não reclamei em nenhum momento. Eu estava aqui em casa e sofrendo o tempo todo, não aguentando ficar em pé, meu marido me ajudando e nós correndo. Quando foi um tempo que eu parei só e disse para Deus, meu Deus, cuida da minha alma, porque o meu corpo eu sei para onde vai. Então, às vezes, quando eu malhava, eu fazia academia, eu estava cuidando do meu corpo e a minha alma já estava condenada ao inferno. Mas por que você sabe que a sua alma estava condenada ao inferno? Porque eu não tirava tempo para Deus, eu não tirava tempo para eu ler a Bíblia. Eu andava naquela situação, da maneira que a gente anda, a gente faz com que os homens pecam. Entendeu? A gente faz isso. Mas hoje eu entendo. Uma mulher de Deus, não é uma mulher que vai na igreja não, tá? Que vai na igreja não. A igreja, hoje tem muitas igrejas cheias de corpos, cheias de defunto. Mas por quê que a igreja é cheia de corpos é defunto? Porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas o espírito dela está longe. Às vezes foi ali para cumprir uma meta. Às vezes foi ali porque eu não fui tal dia, então hoje eu sou obrigada a ir. Não, você não é obrigado. Você não é obrigado a ir na igreja. Você é obrigado a ter compromisso com Jesus, porque é Ele que te dá o sopro de vida. Todos os dias que você acorda, quando você abre os seus olhos, já é motivo de gratidão. E não pense você também, só de você acordar e falar assim, gratidão, obrigado, Senhor. E escrever gratidão. Eu agradeço a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por isso. Isso é o sacrifício. Qual que você faz por Ele? Você só agradece a Ele porque você está recebendo. Você só agradece a Ele porque você está produzindo algo. Porque sempre tem essas pessoas assim, gratidão. Mas pergunta se pelo menos uma vez vai na igreja de coração aberto, de coração livre, para receber o Espírito Santo. Pergunta. Você dizer gratidão é daqui para fora. Você agradecer a Deus não significa. Isso é o seu papel. É o papel seu mesmo de agradecer a Deus. Mas e o seu compromisso realmente com Deus? Realmente com o Espírito Santo? Qual é o seu compromisso? Qual é a renúncia que você faz para você ser dependente totalmente do Espírito Santo? Me fala aí. Em que parte você agrada mais o Espírito Santo do que o seu corpo, do que dentro da sua casa? Me fala. Se você tiver o compromisso de estar na igreja, de sentir a presença de Deus, ter compromisso aquele dia, opa, é a minha hora. Hora de eu ir para a igreja.
Ninguém tira.